Hoje nós vamos falar sobre programação neurolinguística. Esse é o assunto do Café Corporativo. Fique em cena que já já a gente vem com muita informação e muito conteúdo. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje com o nosso amigo Marcos Stefani, ou para mim, que conheci esses dias atrás o Marcão, né? Para mim, Marcão, né? Marcão. Posso chamar de Marcão? Pode me chamar de Marcão. Muita gente me chama de Marcão. É como as pessoas mais me chamam realmente. Mas aí o nome correto mesmo é Marcos Stefani. Isso, exatamente, Marcos Stefani. Nosso especialista, então, em neurolinguística. Exatamente. O Marcos Stefani é treinador do Instituto Você. Ele é Master Training em PNL Internacional pela International Association e ele é coach pleno com certificação internacional pela ICI e ele é analista comportamental. Marcos, agora a pergunta é, o que é programação neurolinguística? É muito interessante essa pergunta porque muita gente fala sobre PNL, mas nem entende exatamente do que se trata, qual é o conceito de PNL, né? PNL, Programação Neurolinguística, ela estuda como é que nós utilizamos os nossos processos cognitivos, os nossos sistemas representacionais, os nossos sentidos para mapear o nosso mundo externo e criar as nossas experiências, porque cada um de nós vive na mesma realidade, porém cada um de nós vive a sua realidade, né? De acordo com as suas experiências, exatamente. Nós percebemos o mundo, nós mapeamos o mundo de uma forma diferente. E nós utilizamos a nossa comunicação, ou seja, a nossa linguagem verbal e não verbal, para criar essa experiência. Então a PNL estuda como nós utilizamos tudo isso para fazer as nossas programações mentais, ou seja, os padrões nossos de pensamento, de crenças, de comportamentos, de atitudes, que nós agimos e reagimos no mundo para produzirmos resultados em qualquer área, seja no âmbito pessoal, comunicação, relacionamento ou profissional. Ou seja, a PNL ela aborda todas as áreas da nossa vida, porque nós utilizamos todo esse processo em qualquer tipo de experiência em nossa vida. Você consegue definir essa palavra? Por que neurolinguística ou programação neurolinguística? O neuro traz exatamente essa questão de nós utilizarmos a nossa parte cognitiva, os nossos sentidos, para mapear, né, o mundo exterior. A linguística, porque nós utilizamos a nossa comunicação verbal e não verbal para estruturar os nossos pensamentos, as nossas ideias e conceitos e crenças. E programação por quê? Porque através dessas experiências nós estabelecemos um programa, uma forma de agir frente a determinados tipos de situações. E nós temos padrões para tudo, né, Aguinaldo? Nós temos padrões para responder a críticas, nós temos padrões de julgamento, nós temos padrões para estabelecer, receber e dar feedback, por exemplo. Sim. Você quer dizer que a gente pode se programar isso? Que nós podemos programar o nosso comportamento a partir de um determinado ponto? Nós não só podemos programar, como nós fazemos isso. Veja bem, se a gente vive um determinado tipo de experiência e essa experiência acaba se tornando um tanto quanto traumática, isso vai interferir na forma de eu agir e reagir em situações semelhantes. Né? Pessoas que têm, por exemplo, fobia, ou pessoas que têm crise de pânico, na verdade isso é uma reação que a pessoa tem frente a uma situação de acordo com uma experiência que ela já tem registrado, ou seja, é uma programação que ela tem. Quem tem medo de cachorro, por exemplo, né? Eu amo cachorro, não sei você, mas tem pessoas que têm medo de cachorro e não importa o tamanho do cachorro, porque ela não vai associar o animal, aquele animal é perigoso, mas a experiência que ela tem relacionada àquele animal é de perigo e de medo. Então, quando ela está frente a esse objeto, vamos dizer assim, dispara aquele registro, ou seja, aquela programação que ela tem de uma experiência anterior e ela vai agir e reagir naquele momento de acordo com aquela experiência anterior. Olha que interessante. Mas se eu tenho uma programação, eu vou fazer uma comparação com as máquinas. Por exemplo, eu tenho um computador, o computador chegou na minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou programá-lo de acordo com os meus hábitos, correto? Exatamente. Vou colocar um fundo de tela, no caso, vou instalar um programa, correto? Nós conseguimos também nos programar, é o que você está dizendo. Exatamente. Tudo que eu
posso programar, então significa que eu posso também reprogramar. Perfeito. Como que eu faço essa reprogramação? Por exemplo, eu tenho um comportamento diante de determinada situação que não me agrada. Ele é assim. Quando eu vejo, eu já estou agindo assim. Exato. Mas não me agrada, não me traz bons resultados, as pessoas que estão ao meu lado não gostam, eu não tenho boas oportunidades profissionais em função desse meu Às vezes comportamento, atrapalham. atrapalha, né? E aí eu tive essa percepção. Alguém me falou. Como é que eu me reprogramo? Perfeito. E é exatamente dessa forma como você colocou. Quando a gente tem um padrão, ou seja, nós temos uma programação já, nós agimos de forma automática frente a essas situações que são semelhantes. Às vezes nem exatamente iguais, mas nós agimos de forma automática. Por quê? Porque isso está no nosso inconsciente. Essa nossa programação está programada a nível inconsciente. Então, ela gere as nossas ações e reações independente de tempo ou de exatamente... Isso não é exatamente isso. Né? A gente não tem naquele momento essa consciência, a gente tem padrões automáticos de comportamento. E nós podemos sim reprogramá-los a partir do momento em que eu consigo aprender com eles e ter uma compreensão maior, ou seja, uma consciência maior do que isso realmente representa. Porque muitas vezes eu, por exemplo, já fui atacado por um cachorro com 6 anos de idade, né? E carreguei comigo um medo de cachorro por alguns anos, né? E acontece muito, por exemplo, com famílias, né? Às vezes a criança tem medo de cachorro, a família faz o que? Adota um cachorro. E aí, quando vem o filhotinho, aquela coisa bonitinha, você cria uma relação ali, peraí, então não são todos os cachorros que são ruins. Aquele cachorro me atacou e talvez tivesse um motivo para isso. Então, esse aprendizado que você tem, essa tomada de consciência, de questionar essa realidade que eu criei, essa experiência que eu criei, será que ela é realmente isso? Ou eu perdi alguns aspectos importantes dessa informação? Então, você reaprender com essa experiência te dá a oportunidade de reprogramar, ou seja, então não é bem exatamente como eu tinha pensado. Existem questões aqui que eu aprendi agora e, para mim, eu vou reagir de forma diferente. E, às vezes, a gente tem essas reações relacionadas ao mundo corporativo, por exemplo. É muito comum da pessoa ter sempre um comportamento defensivo em relação ao seu chefe, ao seu líder. Principalmente se você teve uma experiência ruim com algum líder ou algum chefe. Anterior, você traz isso na sua história, com isso experiência. Pode atrapalhar muito a carreira da pessoa. Atrapalha muito, Aguinaldo, porque nós utilizamos essa experiência anterior como um preconceito com relação aos líderes que virão depois. Ou seja, eu vou avaliar esse próximo líder de acordo com a experiência que eu tive com aquele. E a gente esquece que ali é um outro ser humano. E isso você falou uma palavra assim fundamental, que é preconceito. A gente está hoje numa era, numa fase, que ela é muito boa, inclusive, onde a gente vem tendo a educação de quebrar os preconceitos, né? Exato. Porque no passado nós tínhamos muitos estereótipos. Pessoas naquele perfil são X, pessoas daquele outro perfil são Y, né? Exato. Então daí vem o racismo, daí vem os preconceitos relacionados às minorias, correto? E hoje a gente vem aprendendo que não devemos ter esse preconceito, correto? Porque as pessoas elas podem ser de diversas origens, mas com padrões de comportamento completamente diferentes, não é isso? Exato. Vale para o líder também, quer dizer, nem todo líder é tirano, nem todo líder é o mandão, é isso? É o chefe, né? É o chefe. Porque tem líderes que não são líderes, eles são chefes, né? Eles mandam, eles se colocam na posição de mandadores, né? E se você estiver do outro lado, muitas vezes isso é pesado, né? É pesado. Mas é que antigamente isso realmente era um padrão, né? Exato. Porque era como se ensinava a chefiar. A gente aprendia isso em casa, né? Me obedece porque eu sou seu pai. Ou criança não tem querer. Criança não tem querer, né? Abaixa o tom porque você está falando com a sua mãe. Né? Então, a gente foi criado... Não seja bom ter um determinado respeito, né? Claro que é bom, né? Mas a questão é que era uma educação que ela não era baseada no respeito, era baseada no medo, né? E nem no entendimento de por que aquilo. Exato. Era assim, aceita e pronto. Né? E você tira toda a oportunidade de o outro aprender com aquilo, né? Sim. Porque é muito importante a gente questionar na nossa vida, né? A gente fica buscando muitas respostas na vida, mas eu costumo dizer que não adianta procurar respostas se a pergunta
pergunta não for boa. É verdade. Né? Então nós precisamos... E aí vem o princípio do coaching. Né? Exato. Nós precisamos desenvolver esse pensamento analítico, crítico no bom sentido da palavra, não no crítico de julgar, mas no crítico de conceituar, de compreender mais amplamente, né? E se a gente vai minando quem está hierarquicamente abaixo da gente, a gente tira todo esse poder dele. Que na verdade é um poder que, se você está acima hierarquicamente falando, ele vai te favorecer também, né? Porque quando nós desenvolvemos um senso crítico, nós temos muito mais qualidade de pensamento, de comportamento, de ações, né? Sem dúvida. Então é muito importante a gente entender esse papel no meio corporativo, no sentido de se livrar um pouco desse preconceito que eu tenho tanto com o líder quanto com o liderado. Porque muitas vezes a gente tem também uma experiência com um determinado colaborador e a gente passa a desacreditar os colaboradores, né? Todos serão. Todos são iguais. Não, o colaborador só quer saber de trabalhar pelo dinheiro. Se fulano oferecer R$10 a mais, eu vou perder ele, então eu não vou investir nele, porque não vale a pena, eu vou perder mesmo. Aliás, vamos falar sobre isso no segundo bloco, que eu acho que é um assunto assim tão amplo que vale um bloco inteiro a respeito desse tema, o colaborador. Combinado. Combinado? Vamos ver o comercial da Cuidare. Na volta, vamos falar um pouquinho mais com o Marcos Stefani. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. É bastante comum a família ficar naquele impasse quando nós temos um idoso lúcido que mora sozinho, acima dos seus 80 anos. Como e quando contratar alguém para acompanhar esse meu familiar que não quer morar com ninguém e também muitas vezes é resistente em ter um funcionário dentro de casa. É imprescindível que tenha alguém para auxiliá-lo nas atividades domésticas, né, nas atividades diárias, no autocuidado e também para manter a integridade física desse idoso. Então, muita conversa e também transparência com o idoso lúcido. Né? Nós temos que ser transparentes com eles, trazê-lo para a realidade, que ele tem uma limitação, que é necessário esse cuidado pela integridade dele. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco aqui do nosso Café Corporativo de hoje com o Marcos Stefani, meu amigo Marcão. Quando que nós nos conhecemos quando, Marcão? 1993? É isso, né? 93. Exatamente. 1993 que a gente começou a trabalhar junto. Bom, quase 30 anos aí. Pois é, quase, né, Marcão? A gente tinha cabelo, né? A gente tinha cabelo. Os dois tinham cabelo naquela época, que coisa, né? Pois é. E o Marcão, na época, tocava rock and roll, não é isso? Exatamente. Tocava Raul. Exatamente. Aliás, tocava Raul mesmo, né? Sim, exatamente. Conta como todos pedem. Rapidamente conta essa história aí do Toca Raul. Eu comecei com música com 12 anos, tocando violão e tudo mais, e tive várias bandas, acho que foram 4 anos. Eu toquei na banda Rock Seixas, né? Rock Seixas. Que é do Daniel. E a gente viajava bastante tocando, e a gente só fazia Raul, né? Era um show em homenagem ao Raul. E eu acho interessante, eu entrei nesse assunto, o Luciano não sei se sabe, o Luciano nosso produtor aqui, não sei se ele sabe, mas nós trabalhávamos juntos e o Marcos, nós compramos um violão, não é isso? Nós tínhamos um violão e todos os dias antes de começar a trabalhar, o Marcos tocava, a gente começava a cantar várias músicas, né? Rock nacional, Titãs, tocávamos lá Ira, não é? Época boa, né, Guilherme? Que gostoso que era, né? Bom demais. Marcão? Pois é. Marcos, falando em colaborador, qual é o comportamento, existe um comportamento padrão do colaborador ou também não existe? Existem alguns padrões no sentido de que quando nós somos colaboradores, a gente entende que nós temos hierarquicamente um sistema a ser respeitado, e se você não respeitar esse sistema, claro que você vai ter problemas e não vai se efetivar dentro da empresa. Porém, como a gente conversou no bloco anterior, todos nós reagimos de acordo com padrões particulares, né? Porque nós criamos a nossa realidade de forma diferente. Por isso que muitas vezes as empresas têm dificuldade em encontrar o colaborador certo para a posição certa. Porque muitas vezes faltam mecanismos para você compreender a forma desse colaborador
se perceber dentro do sistema corporativo, dentro do seu sistema e se perceber como indivíduo também. Você quer dizer que ele não percebe a importância que ele tem? Muitas vezes ele não percebe, não só para a empresa como para si mesmo também. Ou seja, não está agregando valor para ele. Exato. E muitas vezes, sabe, eu tenho uma lembrança assim, muito clara de várias vezes que eu entrevistei a Vânia Ferrari, né? Pessoa fantástica, que já veio aqui várias vezes no café. E ela fala o seguinte, tem o colaborador que não colabora, mas também tem o líder que não lidera. Exato. E você acredita que o colaborador que não colabora é porque ele não é liderado por um bom líder, não. Ou por um líder que não lidera? Não. É claro que as coisas estão conectadas e ligadas, mas nós somos seres humanos que têm escolhas. Então, eu costumo dizer assim, que se você almeja uma posição mais elevada, comece a agir de acordo com essa posição mais elevada antes de tê-la, né? Porque você vai chegar lá quando você estiver pronto para ela. Significa que mesmo tendo uma boa liderança, tem algumas pessoas que são teimosas o suficiente para dizer não. E mesmo tendo uma liderança ruim, tem pessoas que são teimosas o suficiente para dizer sim e que muito provavelmente vai pegar o lugar daquele líder que não está sendo líder. Que não está sendo líder. E pior, aquele colaborador que não colabora, na maioria das vezes, vai se tornar uma pessoa que vai reclamar da vida. Sempre, frente, né? Porque é algo que assim, que se você não tiver coragem de olhar para dentro de você, você vai se revoltar contra os outros. Porque é muito mais fácil, né, Aguinaldo? É muito mais fácil responsabilizar o outro, culpar o outro, julgar o outro do que olhar para dentro da gente. Porque para olhar para dentro da gente, é preciso coragem. E coragem, se a gente pegar a etimologia da palavra, quer dizer agir com o coração. Né? E muitas vezes a gente não tem a coragem de olhar para dentro, porque a gente vai perceber dentro da gente questões que a gente não quer olhar muitas vezes. Ou seja, melhor não ver, né? Então eu prefiro não olhar, prefiro não ver e tocar a vida como ela está. Né? Porque a gente fica naquela chamada zona de conforto, que dentro do sistema corporativo ela é terrível. Sim. Porque a zona de conforto ela impede o colaborador de crescer e a empresa de crescer. Né? Não existe crescimento dentro da zona de conforto. Sim. Então, essa coragem de olhar para dentro é fundamental tanto para o líder quanto para o colaborador. Ok. Agora, me conta aqui, tem alguma quais são as ferramentas que a PNL pode utilizar para fazer toda essa moldagem, para moldar esse profissional, para que ele seja um pouco mais próximo daquilo que ele gostaria de ser? Existem N ferramentas que a PNL tem, e eu costumo dizer que a PNL em si ela é uma ferramenta, porque a PNL ela não surgiu para ser uma nova abordagem de psicoterapia, ela não surgiu para ser ela dona da verdade. Não substitui nada. Nada, né? Muito pelo contrário. Ela foi criada através de Richard Bandler e John Grinder para ser um recurso, para ser um instrumento na busca da excelência humana. Então, quando a gente fala de excelência humana, a gente está falando de todas as áreas. Né? Por isso que a PNL ela é amplamente utilizada em vendas, no sistema corporativo, no coaching e também nas questões terapêuticas. Hoje tem muitos psicólogos que utilizam a PNL dentro da sua própria abordagem, porque ela é uma ferramenta, ela é um recurso. Mas existem algumas ações, algumas atividades que são feitas dentro dessa ferramenta. Existem muitas. Assim, existem muitas técnicas dentro da programação neurolinguística que você pode utilizar para isso, mas a gente pode sintetizar isso no sentido de que a PNL ela proporciona você olhar para dentro com uma luz, porque às vezes a dificuldade de olhar para dentro é essa, né? Eu vou enxergar minhas sombras que eu não quero enxergar, mas se eu colocar um pouco de luz, talvez eu consiga perceber melhor do que se trata essa sombra. E eu consiga, olhando e compreendendo melhor, eu tomo consciência melhor. Marcão, calma lá que daqui a pouco a gente está dentro da caverna com Platão lá. Vamos voltar aqui para... Muito legal. Eu gosto de conversar sobre isso porque a gente vai viajando, né? A gente vai ampliando os horizontes. Agora, houve um tempo em que a PNL foi muito contestada. Acho que agora já passou um pouco essa fase da contestação. Exato. E o que eu percebo é que tudo que surge novo faz um sucesso, porque é novo, e de repente vem aquela fase onde muitas pessoas que não entendem ou que por alguma razão não se interessam por aquele processo, não é interessante, não é conveniente para elas, as pessoas começam a malhar. Então, houve um tempo em que, quando se falava em PNL, dava a impressão de que você estava falando de uma coisa que não funciona. Por que como que se superou isso? Isso é o próprio preconceito, né? É muito fácil julgar aquilo que eu não conheço. Porque eu vou julgar, na verdade, através da minha realidade, da minha visão. E se eu não conheço verdadeiramente do que se trata aquilo, eu estou julgando a mim e não aquilo.
Porque eu preciso conhecer primeiro para poder fazer um julgamento. Hoje a gente está na fase da contestação do coaching. É. Antes era legal falar, nossa, fulano é coaching, a gente olhava para ele com uma certa admiração. Né? Hoje, quando você fala que o sujeito é coaching, você já olha e fala, né? Mas porque a profissão em si, ela não tem uma característica boa ou ruim, né? Ela é maravilhosa, né? Coaching é um processo lindo, onde vai te contribuir para que você chegue onde você deseja chegar. A questão é que muitas vezes, e não é só na PNL, não é só no coaching, né? Existem sempre bons profissionais e profissionais não tão qualificados. Existem pessoas que não têm uma qualificação realmente boa para agir da forma como deveria agir dentro. Estudaram. Ou estudaram, às vezes tem pessoas, coaching, por exemplo, tem pessoas que fazem um curso de um final de semana e se denomina coaching, quer dizer, existe muito mais por trás, né? Você tem que realmente se aprofundar, você tem que estudar, você tem que se preparar realmente. E como existiram muitas pessoas no mercado que não estavam preparadas para atuar como e se diziam ser, né? Houve uma generalização. E nessa generalização, muito da riqueza foi perdida. Mas, assim, como toda profissão, tem excelentes coaches e tem aí os coaches que realmente precisam fazer uma caminhada para usar esse nome com mais pertencimento, propriedade. Né? Marcos Stefani, muito bom. Tão bacana que está que eu vou pedir para você ficar um pouquinho mais aí que a gente volta contigo no Mais Cafeína, tá bom? Combinadíssimo. Comercial, daqui a pouco a gente volta. Há 12 anos, o Instituto de Neurociências de Jundiaí se dedica ao atendimento de pessoas portadoras dos mais diversos problemas neurológicos. Sob direção do Dr. Robson Lázaro, estamos prontos a ajudar, traçando as melhores estratégias para a resolução das dificuldades, em especial nesse momento diferente. Se você vivencia alguma situação como essa, entre em contato conosco e agende a sua consulta. Fone 11 9 10 18 5744. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Mais cafeína aqui no Café Corporativo, ainda com o Marcos Stefani, né, que vai ficar um pouquinho mais para conversar com a gente. Com certeza, mas antes disso eu quero aproveitar a oportunidade e te dar um pequeno presente, um gesto aí de... É uma agenda? De carinho. É um caderno. É um caderno. Muito bom. Um caderno já com aqui todas as marcações da PNL. Isso, né? Exatamente. Aliás, isso aqui é do Instituto Você? É do Instituto Você. Aliás, fala um pouquinho para a gente sobre o Instituto Você. Claro. O Instituto Você é uma empresa de treinamentos que existe há 26 anos no mercado, que trabalha com programação neurolinguística nesses 26 anos. Somos talvez o maior instituto de PNL da América Latina. São mais de 40 unidades espalhadas por todo o Brasil, de norte a sul. Aliás, de vez em quando você está lá em Manaus, de vez em quando você está no Rio Grande do Sul. Eu viajo bastante. Tá certo. E hoje são mais de 40 unidades no Brasil, todas trabalhando através de uma metodologia, de um padrão, é isso? De um padrão, exatamente, que é o padrão do Instituto Você, que traz todo esse know-how desses 26 anos de experiência. Hoje a gente, claro, a PNL ela se transforma, ela se multiplica, então hoje a gente trabalha muito também com constelação, enneagrama e assim vai. São N treinamentos e cursos que a gente trabalha. Jaime, fecha a câmera nele aqui que eu quero fazer uma pergunta agora. O que é esse negócio de 1, 2, 3, 4? Tem segredo? Você quer mesmo saber, Aguinaldo? Não vem fazer essa pergunta para mim, não, que essa aí foi eu que te ensinei lá atrás, há 30 anos atrás. Quer mesmo saber? Não lembra disso? Que a gente claro que lembro. Assim, a nossa ancoragem, né? Claro que lembro. Então, a gente utilizava muito de PNL, mesmo naquela época, sem saber. Não é verdade? Sem saber, verdade. Naquela época que a gente começou a ler alguns livros, né? É verdade. Mas tem um segredinho aí, não tem? Não é que seja segredo, vamos dizer assim, que é uma forma de carinho interna que nós que já fizemos o treinamento temos de nos cumprimentar, de nos agraciar quando a gente está se relacionando um com o outro de alguma forma. Tá bom. Então, falando em carinho, em cumprimentar, já vou me despedindo de você aqui. Muito obrigado por ter vindo. Marcos Stefani. Obrigado, Aguinaldo. Sou seu fã. Vamos deixar seu também. Instagram aqui, vamos deixar aqui seus contatos, vai aparecer aqui na nossa tela.
E mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui ao Canal 25, tá? Eu que agradeço, até uma próxima vez, será um grande prazer. Café Corporativo fica por aqui, semana que vem nós voltamos, enquanto isso você nos acessa pelo YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Até lá.